Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando o nosso quarto episódio do Conversa Segura. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao melhor podcast sobre segurança do trabalho do Brasil. Eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, nós dois trabalhamos na Wix, que, se você ainda não conhece, é a empresa que tem revolucionado a forma de fazer campanhas corporativas em todo o Brasil. Para conhecer melhor, é só clicar no nosso site que está aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Aqui a gente recebe apenas pessoas muito interessantes e hoje, por uma coincidência ou não, vamos falar sobre como fazer, né, essas campanhas e tudo mais da melhor forma possível, né, especialmente CPATs, né? Isso, e todo mundo já sabe que a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, deve ser obrigatoriamente realizada todos os anos. Mas como fazer esse evento de forma atrativa, como aumentar o engajamento, como fazer com que os funcionários, os colaboradores gostem do que está sendo entregue, como gerar verdadeiras transformações através da CIPAT? Essas são perguntas importantes, né, Pedro? Logo a gente vai fazer todas elas. Espero que o nosso convidado já tenha decorado aí as respostas. Eu tenho certeza que sim, porque afinal já são 18 anos trabalhando com CIPAT. Eu acho que esse cara já viu de tudo acontecer. É isso aí. Eu tenho certeza que com toda essa experiência, ele tende a trazer boas informações aí pra gente. Ele já sabe o que funciona, o que não funciona. Então, sem enrolação, vamos começar. Vamos chamar o nosso convidado mais que especial, um convidado de honra. Vou te adiantar, antes dele falar, eu já vou te adiantar que ele trabalha com serviços numa empresa de serviços médicos e medicina diagnóstica. Ele vai contar aqui pra gente daqui a pouco. Com vocês, tchararã, mãozinhas pra cima, Pedro. Eduardo Paranho, seja muito bem-vindo, Eduardo, ao nosso Conversa Segura. Olá, gente. Primeiramente, quero agradecer a vocês, a equipe da Wix, né? Aos apresentadores, também agradecer essa oportunidade de estar fazendo essa troca bacana, que é falar sobre segurança, em especial a CIPAT. Conta pra gente só um pouquinho onde você trabalha atualmente, qual que é a sua função, que aí a gente já passa para a primeira pergunta do nosso podcast. Atualmente, eu estou num Grupo Fleury, né? Estou lá há 7 anos, 18 anos na profissão, como já foi dita. Já tem maioridade quase. Maioridade. Já vi de tudo um pouco. Muito bom. Então, para a gente começar, Eduardo, vamos começar assim, desmistificando uma crença que é meio errada, pelo que a gente já viu aqui fazendo centenas de campanhas. CIPAT é tudo igual? Não, de forma nenhuma. A cada dia cada ano, você tem que desenvolver algo diferente para atrair, né, em especial os colaboradores. Você tem que trazer para a sua CIPAT algo inovador, inovar sempre. Buscar o que é de atrativo no mercado, né? O que é de atrativo em temas, para que o colaborador especial ele tenha desejo de participar, ele fique curioso em participar. Uhum. E o que você já viu assim de mais diferente nesses últimos 18 anos? Bom, o diferente é você fazer algo sem recurso. Tem que Esse é o O que rebolar, você né? já fez? O que você já fez? O que você já rebolou? Bom, eu já fiz uma simpática com papelão, né, reciclado. Reciclagem. Eu utilizei como ferramenta financeira, né, o papelão. Passei por uma instituição que trabalhei, né, ela estava com poucos recursos financeiros, passando por uma crise, vi o papelão, busquei o gestor de hotelaria e disse: olha, eu quero usar seu papelão para meus equipamentos de segurança e fazer minha simpática. Montei uma banca fiscalizadora, busquei uma empresa que adquirisse esse material no Papelão. mercado, o papelão, e comecei a vender esse papelão e utilizar para comprar equipamento de segurança para a equipe e fazer no caixa da CIPAT. Isso é que é técnico empenhado, né?
Me diz uma coisa, só para a gente saber o motivo pelo qual você precisou fazer essa dedicação tão grande, né? Normalmente, quando vem corte assim na empresa, os recursos estão baixos, a equipe de segurança fica um pouco prejudicada, né? Sim, 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 sim. Especial, por exemplo, instituição de saúde, você não pode tirar medicamentos, insumos É medicamentos, verdade. né? Você não pode tirar também insumos de alimentos, porque você fornece ali ao paciente. E aí você vai acabar trazendo, como é que posso dizer, Um desconforto. desconforto ao paciente. Então, os cortes são aonde? Segurança, né? Manutenção, alguns serviços que deveriam ser feitos não são feitos, fazem emergencialmente, e aí sucessivamente, papel, né, material administrativo, entre Uhum. outros. Então, segurança é um dos que não deveria, né, gente? Ficar de lado de jeito Ficar de nenhum. lado é um também que tem impactos quando a Sim. empresa está passando por um momento financeiro difícil. Mas assim, né, pela sua experiência, já vimos que mesmo que da forma que não deveria ser, a Cipat saiu e deu tudo certo. Sim, sim. Como eu falei, inovar. Inovar. Agora, nesse tempo também, você já deve ter visto coisas assim, agora voltando para a Cipat, você já deve ter visto estratégias, ferramentas que não funcionam de jeito nenhum, que em vez de atrair os colaboradores, mais afasta do que atrai. O que são essas coisas que não funcionam mais na Cipat, assim? O que você já viu que se a pessoa vai colocar, se o pessoal da CIPA, da equipe de segurança, está pensando em colocar, você aconselha que não faça isso de jeito nenhum? Bom, temas cansativos, gente, de modo em geral, tá? Uhum. A gente frequentemente bate em segurança todos os dias, né? A gente faz DDS, a gente faz palestras, então tentar buscar algo que atraia ele, né? Atraia o colaborador. Você teria exemplo de coisas cansativas? Gente, EPI, a gente fala todo dia de EPI. Aí você vai novamente no Cipatman e fala EPI. Repetitivo. Fica repetitivo, ele escuta isso todos os dias. Né? Uhum. Então, você pode falar de EPI, mas de uma forma diferente. Um exemplo, um teatro. Uhum. Uma peça de Quebrar teatro. aquele clima do dia, da rotina, né? Da rotina da palestra, sabe? Fazer algo lúdico, algo diferente. Né? Uhum. Então, a gente tem que buscar tirar esses temas que utilizamos do dia a dia e colocar de forma diferente, de forma lúdica, né? De peça teatral, jogos. Tem alguma outra coisa que você já tenha reparado que também não funciona, assim, até algum tipo de dinâmica que você já viu que não funciona, ou realmente a ideia é que os temas sejam mais atrativos? Sistemas atrativos. Tudo pode funcionar, agora de forma inovadora, sempre buscando inovação, né? Mudando o conceito. As pessoas estão muito cansadas com palestras, né? Você faz palestra de 2 horas, então as pessoas querem algo diferente. Inclusive as pessoas, né, depois dos 10 minutos iniciais da palestra, o pessoal já nem está absorvendo o conteúdo nenhum, o pessoal está descansando. Podia estar trabalhando, produzindo, mas está lá descansando na palestra. Então, a gente pode sim usar qualquer tipo de tema, mas de forma inovadora. Uhum. Né? E aí, Porque eu não posso usar um tema EPI, um tema acidente em um jogo de Legal. tabuleiro, por exemplo. Né? Então, eu posso usar todo tipo de tema, mas de forma inovadora. Uhum. Agora, a pessoa que organiza a Cipat, ela também precisa ficar de olho no que são esses temas repetitivos dentro daquela empresa especificamente, né? Porque às vezes você, na sua empresa, está acostumado a falar de EPI, por exemplo, constantemente, mas numa empresa Y, o pessoal não costuma falar no dia a dia, costuma falar de inclusão no dia a dia, mas não fala de EPI. Então, a pessoa que organiza tem que ter esse senso crítico, né? De avaliar o que é repetitivo, o que não é, o que o funcionário está cansado de saber, o que falta, para montar essa parte ali de forma atrativa para o pessoal.
Perfeito, Maria. Então, O ideal, desculpe interromper. não, pode ir, sem O problema. ideal é fazer uma pesquisa. Você fazer uma pesquisa de clima. Você verificar o que é que o colaborador está buscando na CIPAD. Né? Quando você faz uma pesquisa de clima, você consegue atingir um maior público, porque você vai colocar ali na sua CIPAD o que ele quer, o que ele está procurando. Interessante. Então, isso é fundamental. Aí você colabora com a RH e faz essa pesquisa? Sim. Você tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Pode envolver o RH, normalmente a gente envolve o recursos humanos também. E aí, como que você faz? O que você questiona o colaborador? Como que você faz esse mapeamento? Quais as perguntas, mais ou menos? Quais as perguntas? Quanto tempo antes da CIPAD é legal fazer essas perguntas? O ideal é que você faça em torno de 45 dias antes. Porque você vai ter o tempo ainda de organizar, né? Até 60 dias, eu recomendo. Porque você vai ter que fazer um tabelamento daquilo ali que foi buscado, né? Depois desse tabelamento, você vai definir quais são as palestras e você vai ver o que é que você tem no mercado. Então, o ideal das perguntas. O que você gostaria de ter na sua CIPAD? Deixa o tema livre. E você opina também, você pode também dizer alguns temas do dia a dia. Você gostaria de ouvir sobre EPI? Você gostaria de ouvir sobre, tipo um checklist, tá? Que ele marque sim, não, sim, não, sim, não. Então, você tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Ou deixar livre para que ele indique. Possivelmente, ele vai indicar temas que são do momento. Que é o que vai vir na mente dele. Inclusive, assim, é interessante você comentar isso, porque vários dos nossos clientes pedem para ter essa pesquisa na entrada da plataforma da Wix, né? Porque aí a pessoa seleciona os interesses do que ela quer ver durante a CIPAD, e aí a plataforma, digamos assim, já organiza os conteúdos exatamente na linha que ela você quer. Vai ter, consequentemente, você fazendo esse detalhamento, você vai ter uma maior adesão na sua CIPAD. Em torno de aí 30% a 40%. A mais. Tudo isso? Caramba! Ou se não mais. E o pessoal costuma responder essas perguntas? Você acha que eles têm interesse também em participar, colaborar? Sim. Você depende muito do universo da sua empresa. Né? Vamos botar que você tenha 8.000 colaboradores, não vão responder 8.000. Claro. Se você conseguir atingir em torno de 10% a 15%, você consegue fazer um tabelamento. Beleza, então a gente já começou a conversar sobre essas estratégias, mas só para o pessoal de casa conseguir acompanhar de forma mais didática, o Eduardo vai contar para a gente 5 estratégias que ele acha assim muito importantes para que a sua organização da CIPAD gere frutos, enfim, aumente o engajamento, realmente atraia o pessoal. Então, a primeira estratégia que a gente já falou aqui é escolher temas relevantes para o momento e fazer uma pesquisa para que você consiga entender realmente quais são os temas, os formatos que as pessoas têm interesse naquele momento da sua empresa. Então, a primeira estratégia foi essa, né, Eduardo? Segunda estratégia, planejamento, né? Eu acho que é uma estratégia fundamental. Você planejar toda a sua CIPAD, né? Organização financeira, né? Horários, né? Monitoramento, né? Formato, gente. O formato é essencial. Hoje eu diria o formato ideal de uma CIPAD, hoje, atualmente, pelo cenário que a gente passou, né? E quem aplicou esse formato vai perceber que ela teve um ganho, é o formato digital, né? Hoje a gente tem aí o EAD crescendo no Brasil, né? Material de EAD crescendo no Brasil de material à distância, e a mesma coisa eu digo da CIPAD. Tende muito a crescer o formato digital. As pessoas entenderam que é possível aprender de uma forma que elas não tinham costume antes, né? E um ponto muito interessante, né, que fica para essa dica do formato digital. Seu custo financeiro vai ser muito menor. Fora as barreiras quebradas, né, de distância, empresas que querem fazer uma CIPAD única em, sei lá, 60 unidades em cidades diferentes. Sim, tem essa questão também. Empresas corporativas, por exemplo,
você faz uma simpática nacionalmente. Isso. Isso é E assim, incrível. algo que é importante destacar é que tem gente que já pensa no ensino à distância, pega o formato de palestra presencial, que é alguém falando por 1, 2 horas, e joga no online. Aí joga Calma lá. numa Essa sala de parte reunião. do online tá morrendo, porque ninguém aguenta mais. É. A parte importante é o que a gente chama de microaprendizado, né? Sim. Que é, poxa, como que eu consigo, através do online, trazer microaprendizados extremamente bem condensados e claros para influenciar o comportamento das pessoas, né? Basicamente é essa parte do ensino online que está crescendo É bastante ano a ano. verdade. Sim. Exatamente. E a possibilidade, Maria e Pedro, de você estar também agregando isso externamente, até fora do seu ambiente de trabalho, sabe? É verdade. Levar para casa. Levar para casa. O homework, que hoje a gente tem, o homework, ele pode assistir a sua simpática. Uhum. Né? O home office, quem está também no home office aquele dia, também pode assistir a sua simpática. Então você acaba abrangendo um maior público. Né? Você pode envolver a sua família na simpática. Uhum. Né? E existem assuntos, né, dentro da SPAT que não fazem sentido só para o colaborador. Então, por exemplo, É verdade. igual a gente está falando, né? EPI talvez faça sentido só para o trabalhador que está ali dentro da empresa, mas às vezes em um dia da campanha a pessoa pode colocar um tema como saúde mental ou, Perfeito. enfim, inclusão, e isso vai fazer sentido ali para a mãe, para o filho, né? Para os irmãos. Eu diria 2 temas aqui hoje que eu acho um momento, sabe? Saúde mental e feminicídio. Uhum. Né? São 2 temas formidáveis que hoje abrange diverso público. Eu digo até no sentido do ramo de serviço de saúde, você tem uma grande maioria de mulheres, né? Uhum. Então, quando você coloca o tema feminicídio, né? Você busca... Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber, né? Uhum. Então, no momento, a questão também do bem-estar, né? Todo mundo quer cuidar da saúde hoje. Quem não quer cuidar da saúde? Quem não se preocupa com a saúde? Se não quer, pelo menos precisa, né? Precisa e se interessa. Né? A saúde mental, você veio de uma pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, sabe? Estão voltando às suas rotinas agora. Então, tem pessoas que ainda passam por momentos depressivos, complicados, né? Não soube lidar com o retorno. Então, a saúde mental é um tema ótimo no momento. Exatamente. Então, passando para a nossa próxima estratégia, a gente já conversou um pouquinho disso no começo, mas é definir atividades lúdicas, né? Para que as pessoas consigam realizar em equipes. Quais são essas atividades lúdicas? Como envolver equipes dentro dessas atividades? O que você já fez que deu certo? Conta histórias reais pra gente. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa que eu fiz ótimo e deu certo. O Wix. Muito bem. Isso não foi combinado, hein? Não foi combinado. Mesmo. Não foi combinado. Deu muito certo. Né? Eu vou falar até em referência à minha regional, que é onde eu atuo. Eu tive um crescimento formidável com a ferramenta Wix. Formidável. Feliz. Formidável. Então, a Wix é uma ótima ferramenta porque ela é lúdica, você utiliza em qualquer lugar, você utiliza no almoço, você utiliza em casa com sua família, né? Então, perfeito. Aplicativos. Eu falei um pouco da Wix, mas aplicativos Sim, de modo geral. Plataformas que consigam quebrar essas barreiras que a gente já conversou no geral. Jogos de tabuleiros, quem faz presencial, ótimo. Você mesmo pode desenvolver junto com a sua simpática. Né? Teatro, gente, é ótimo também. Teatro, as pessoas... de forma lúdica, bem... Quebrar o gelo, né? Escolher uma forma de colocar as temáticas de uma forma realmente atrativa, que não seja... Comédia, gente, peças de comédia, isso tudo atrai. Sorrir é bom demais. Então, você vê falar de EPI, você vê falar de acidente, sorrindo, rindo. Isso marca, né? Isso marca. No próximo ano, sua simpática vai estar bombando.
É até legal a gente falar sobre isso, porque aqui na Wix a gente usa estratégias que a gente chama de gamificação, que também podem ser aplicadas nessas dinâmicas mais presenciais e tudo. Mas o que é Uhum. isso? É utilizar dessas dinâmicas de jogos, então, várias coisas como competição, Sim, como ranking, como, enfim, né? Mural. A pessoa vê ali um mural interativo. perfeito. Existem muitas estratégias que existem nos games, né, no universo dos games, que podem ser e devem ser, porque funcionam, aplicadas no universo da educação. E a Wix, ela é pautada, ela é desenvolvida dentro desse cenário gamificado. Muito por isso é que deu certo no Grupo Fleury e também pode dar certo em outras empresas, porque é tudo pensado nesse sentido de engajar, né? Os jogos engajam justamente porque existe um bastidor ali que foi calculado. Eu tive depoimentos de pessoas que, pô, eu brinquei com meu filho não queria largar o celular. Então isso foi muito bacana. Daqui a pouco tá o filho craque ali em todos os assuntos. Os assuntos. E assim, uma coisa legal que eu tive até essa ideia para ajudar minha regional a impulsar, que ela estava um pouco abaixo das demais, falando muito de corporativo, eu pedi que a Wix me mandasse um ranking de proporcionalidade, né, Uhum. de Entre as participantes regionais. entre as regionais, porque, por exemplo, a minha regional ela é pequena. Então, Uhum. eu digo, faça a proporcionalidade Uma porcentagem de uma porcentagem de participação. quem participando no mais. Aí eu, espertamente lógico, depois os colegas aí das regionais que ouvirem isso vai dizer, Eduardo usou de sabedoria. Eu mandei para o meu gestor e disse a ele, você vai ficar para trás? Uhum. E aí, automaticamente, Colocou ali o quê? Um bichinho para agir na consciência. chamei o gerente regional para a briga. Vamos ficar para trás. O homem disparou de uma forma que a gente foi para primeiro. Ó, isso Tudo é que o cara bacana. precisava era de uma dose de competição, De né? competição. Isso é ótimo, gente. Isso é Se útil. vocês conseguirem incentivar, Que é fica a outra quarta dica, tá? estratégia, que a gente já está entrando, né? A quarta É, estratégia é colocar uma dose de competição ali uma entre os dose de gestores. competição. Se você conseguir colocar uma competição entre, se for mundo corporativo, entre, Regionais, entre regionais, gerências, é, unidades. se for a nível Bahia ou São Paulo, se tiver só empresa ali, faça entre unidades, mas bote para competir, que ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer Ah, ter seu nome Verdade. ali no é fundo, isso né? aí. Lá embaixo, né? É igual a divisão de futebol. Ninguém quer ver O seu time seu, na pior, seu né? time da pior. É É a isso mesma mesmo. coisa uma competição como essa. É, não, inclusive, assim, uma das últimas coisas que a gente lançou de novidade, talvez você nem tenha visto ainda, é o ranking aparecendo direto na plataforma já para os participantes, né, no que tange os jogos. Ah, não, os jogos eu cheguei a ver. Aí fica. Aí depois da gente ter lançado isso, começou a ficar mais acirrado ainda, porque aí o pessoal faz, bate o recorde, aí Ver vai que outra alguém. pessoa ver que ficou para É, trás, aí vai o que aí é. fica nesse looping, e enquanto isso fazendo e executando as atividades, e se conscientizando e aprendendo o que tem que aprender. Isso é É. validado. Agora, essa competição que aparece na plataforma, né? Ela é individual, ela é para a pessoa Isso. conseguir se superar. É. Mas uma outra estratégia que não pode ser deixada de lado, que é o que o Eduardo está falando também, é a competição por equipe, né? É Por áreas setor aqui. ou por regional. Por quê? Um também incentiva o outro. Então, quando o resultado é assim, tem o gestor como cabeça e os outros ali disputando juntos, até entre os próprios colegas gera essa. O pessoal vai fomentando, né? Falam, não, se você não fizer, o nosso time vai ficar prejudicado, Aham. então vai lá e conclui as suas tarefas de hoje. Então, essa disputa por equipe também faz diferença, né, Eduardo? Faz muita diferença. Muita diferença. E se tiver uma premiação para ajudar, melhor ainda. Então, aí a gente já está passando para o quinto ponto, né? Para a quinta estratégia, que é. Incentivo, gente. É premiação, incentivo, as pátinas. Né? Que você puder buscar de prêmio interessante. Algo que você use com a família, né? Algo que você use também pregando uma sustentabilidade, né?
Hoje Tipo o quê? O que você tem visto, assim, só para tangibilizar? De prêmio, De prêmios de bacanas, brindes. brindes interessantes. Bom, vamos lá. Kit churrasco, né? A pessoa usa com a sua família, né? Sim. Voucher de restaurante, voucher de cinema. Voucher de cinema, por exemplo, gente. Eu tenho uma premiação que não é cara e eu consigo abranger muita gente. É verdade. Isso é bacana mesmo. É, legal. Aí você vai para a questão de premiação de equipe. Você bota um voucher de restaurante, um Outback, por exemplo. Uhum. Qual é a equipe que não quer ir para um Outback? Uhum. Um vale de R$300, por exemplo. Legal. Vai gastar. Né? Então você acaba abrangendo. Até promovendo uma interação entre as Uma interação pessoas, entre um eles, momento lúdico também de lúdico, diversão. sabe? Uma coisa bacana que você pode fazer, tô botando dentro da dica de competição, tá? Claro, isso aí. Uma coisa bacana, sabe o que, gente? Quem enfeitar a unidade que tiver mais temas relacionados a Cipátima, enfeite pelo cipeiro, ganha um prêmio. Você tinha uma competição dos cipeiros ali entre cipeiros ali. O cara vai comprar bola, vai fazer. Vai fazer das tripas coração, como eu digo aqui no comentário baiano, para poder omitir o sucesso, né, e conseguir. Sabe, então, outra coisa também que a gente vê muito funcionar é competição de paródia, outras coisas que os próprios funcionários devem fazer juntos, né? Ou a foto mais curtida ganha alguma coisa, porque compartilha. Eu promovi uma coisa bacana aqui na época que a gente não era nacionalmente a Cipátima, antes do formato digital, né? A gente criou uma peça teatral. Eles tinham que fazer uma peça. Eles que tinham que fazer. Legal. E aí sentaram, eu participei das reuniões, é lógico, né, das reuniões, aproveitei as reuniões da CIPRA para os ensaios, né? E aí eles foram desenvolvendo bem antes. Fizeram roteiro, tudo, e fizeram a coisa de forma lúdica. Sabe? As pessoas riram demais. Dividiu em grupos, as pessoas em grupos. A gente fez a peça total, e aí as pessoas dividiram. Fizeram o meu personagem. Agora a gente quer saber, o pessoal imitou direito, as características eram boas ou ruins desse personagem? Foi perfeito. Né? Então, eles criaram todo o processo. O tema da peça foi até acidente com pérfuro cortante. Né? E eles fizeram todo o fluxo de acidente dentro da peça, agora de forma cômica. As pessoas riam demais. Legal. Foi aplausos e mais aplausos quando concluiu, né? Então, eu sempre fazer um formato que as pessoas se sintam atraídos. Muito legal. Só um PS, para esse tipo de competição, assim, que a pessoa tem que fazer uma paródia, postar uma foto para os outros curtirem, dentro da Wix agora também tem aquela parte que é o mural, né? Uma dinâmica que chama mural, em que as pessoas, além de poderem interagir, compartilhar pensamentos, ideias, também podem colocar imagens para que, enfim, dá para fazer competições nesse sentido. A foto mais curtida ali no mural ganha um prêmio X, então as pessoas se empenham. Vamos supor que o assunto do dia seja beber água, hidratação. Todo mundo tem que postar uma foto naquele dia com a sua garrafinha em mãos, ou o tema é economia de energia. A pessoa tem que postar uma ação que ela fez economizando energia. Então, assim, é legal também essa interação para estimular a pessoa a compartilhar, ela colocando em prática aquele ensinamento que fez sentido para ela naquele momento, né? Sim, perfeito. Isso é ótimo. Eu costumo sempre dizer, ó, o que eu achar que é maçante, que for obrigado a eu falar, eu posso falar de outras formas. Né? Eu posso colocar de mensagem, né? A ideia é você ter que construir, você ter que inovar. Você tem que fazer com que sua Ciparte não seja chata. Porque senão você afeta a compreensão das pessoas, o engajamento,
E aí você não gera o impacto, que aí ocasionalmente gera mais acidente, né? Sim. Que a pessoa tirou menos conteúdo daquilo e aí vai dar mais trabalho depois. Ou seja, é melhor ter realmente esse esforço, esse empenho em inovar, em fazer diferente agora, que você vai evitar muito mais problema mais pra frente. E garanto a você, Pedro, que as pessoas vão absorver bem mais se você fazer de uma forma inovadora do que fazer aquele conceito do cara entrar e vou falar sobre acidente. Cuidado, se você cortar o dedo, você tem que seguir o fluxo tal, tal. Uhum. O cara já escuta tudo isso todo É dia. verdade. Né? Agora, se você demonstra através de peça de teatro, né? Através de stand-up, peça, de a pessoa rindo, bota um comediante para falar. Games. Botando pessoa para imitar o Eduardo. Não, a gente fez uma vez um grupo, Silvio Santos, um colega nosso de São Paulo imitou Silvio Santos. Né? Então a plateia ficou maravilhada. Se tiver aviãozinho de dinheiro, então. A pessoa falando sobre segurança do trabalho, imitando o Silvio Santos. Uhum. É muito legal, porque isso gera uma conexão, uma atenção, né, que os formatos mais maçantes não conseguem gerar. Então, só repassando as nossas 5 estratégias que a gente conversou para a gente poder avançar para as nossas perguntas ping-pong. A gente falou aqui sobre 5 coisas. A primeira, escolher temas atrativos e aí fazer as pesquisas, perguntar e não falar sobre coisas que já são faladas constantemente no dia a dia. A segunda estratégia foi buscar alternativas lúdicas envolvendo a equipe, então, enfim, criação de paródias, games, tudo para que a campanha seja lúdica. A terceira é usar do formato digital, então a gente falou aqui sobre as vantagens de fazer um formato digital bom também, né? Não é transferir a palestra de 2 horas para dentro de uma sala de reunião digital. A quarta estratégia foi utilizar a competição entre os gestores. A gente falou da competição individual e da competição entre equipes, que motiva muito e que ninguém quer ficar para trás, ninguém quer cair para a Série B, então a competição funciona. E a quinta foi oferecer sorteios e brindes que envolvam o lazer, a família, a sustentabilidade. Então, o Eduardo também deu dicas de bons brindes para entrarem aí nessa entrega. Agora vamos passar para a parte ping-pong desta conversa. Vai lá, Pedro, vou te dar a honra de começar. Explica aí o que é o ping-pong. Enfim, a questão é, a gente faz perguntas rápidas e práticas para você, né, sem titubear, já respondê-las. Isso, todo convidado responde as mesmas perguntas. Um livro ou material ou conteúdo que preferir, né, de passar de referência para os colegas que trabalham com segurança do trabalho, que eles não podem deixar de consumir, de seguir, de acompanhar, enfim. Pronto. Conteúdo que é esse? Você tem algum livro? Vou dar algumas dicas rápidas, tá? Legislação previdenciária trabalhista, normas sempre ler, porque muda todos os dias. E aconselho muito ler artigos sobre inteligência emocional. Tá? Isso é fundamental. E gestão de pessoas, porque inteligência, a gente precisa usar muito isso. Vai além do conhecimento técnico, né? Tem algumas coisas algumas habilidades que precisam ser adquiridas. Inteligência emocional é fundamental. Perfeito. Próxima Interessante pergunta. essa dica, porque realmente a tendência é a pessoa ficar mais ali nas NRs que diz respeito, a legislação mais próxima ali da trabalhista que, né, ela precisa saber mesmo, e as outras que muitas vezes têm relação. E convenção coletiva é muito importante, porque tudo que a gente fala de legislação trabalhista e demais, a gente pode ser salvo em convenção, em acordos trabalhistas, entende? Isso também é fundamental, é importante. Entendi. Aí, se souber disso, você pode, porventura, utilizar para tornar um ambiente mais seguro, entendi. Sim, também. Legal. E qual famoso te inspira? Uma pessoa que você admira? Luciano Hang. Pelo fato dele ele ser atrevido, ser arrojado, né? Então isso me agrada muito nele. O arrojamento, a vontade de crescer, de evoluir.
Quer contar um pouquinho sobre quem é ele para as pessoas saberem? Luciano Hang é um empresário, ele começou trabalhando no ramo de comércio, né? E aí começou fazendo uma sociedade com o pai, e aí se desenvolveu, um empresário, dono da Ravan, se desenvolveu, cresceu, está crescendo no Brasil inteiro, né? De forma diferente e inovadora. É isso que me inspira. Ele inova o jeito de vender as suas mercadorias, o jeito de gerir. E qual que foi o principal conselho que alguém te deu que mais fez diferença na sua carreira, enfim, no seu desenvolvimento? Gente, esse é um conselho que eu peguei para mim e acho que todos da área de segurança devem usar. Primeiro, escute, respire, depois fale. Esse não é só para a área de segurança, não. Todo mundo pode aplicar, porque a gente também precisa no dia a dia. Porque no início da minha carreira eu era muito espontâneo. Então foi até uma gestora minha e disse: Eduardo, primeiro escute, respire. Porque você pode estar escutando algo que você não quer ouvir. E na área de segurança ele escuta sempre isso. Não ser impulsivo, né? Não ser impossível. Raciocinar. Muito Aí bem. que eu entro na questão da inteligência emocional. Muito bom, gostei. E o que você faz para relaxar, aliviar a mente nos dias difíceis? Eu gosto de ler, né? E sair com a família, ir para um restaurante, pensar, né? Sobre a vida, sobre o meu futuro. Muito bom. Menos um que falou sobre exercício físico, porque aqui o pessoal só fala que faz exercício físico para relaxar. E eu falei, gente, eu tô na pior, porque todo mundo só faz exercício físico para relaxar e eu tô fugindo de exercício para relaxar. E aí eu falei, eu tenho que fazer exercício físico, recomendações até médicas de saúde, né? Então eu pratico o exercício físico. Também recomendo a todos também, tá, gente? Mas não é só isso que tira meu estresse, não. Tem muitas outras coisas. Verdade. Também acho que eu prefiro um restaurante também, viu, Eduardo? Prefere fazer o esforço oposto ali. Um rodízio, né, Maria? Um rodízio. Rodízio. Brincadeira, gente. Saúde, importante. Eu tô recebendo cobranças em todos os episódios. É isso mesmo. E a última, vai lá, Pedro. Eduardo, segurança para você é? Aí tem que completar a frase. Certo, completar. Para mim é proteger, acolher e salvar vidas. Muito bom. Então, com essa frase quase de impacto, porque realmente foram definições muito importantes. Terminamos o nosso 4º episódio. Agradeço imensamente o Eduardo. Foi muito importante a gente falar sobre o CIPAT, porque é um assunto comum, né? Todo mundo que trabalha com segurança certamente tem que falar, tem que fazer CIPAT, mas não pode colocar isso como uma mesmice todo ano igual. Então, a gente conseguiu compartilhar dicas muito boas para que o pessoal possa trabalhar para aumentar o engajamento mesmo dentro das campanhas. E mais importante do que dicas boas são dicas práticas mesmo, que a pessoa consegue pegar e aplicar. Brinde, tem aqui as dicas. Competição. E o que usar de formato. Enfim, é só pegar e aplicar. Olha que beleza. Tá de mão cheia, de mão beijada. Custos baixíssimos, né? Custos baixíssimos. Com custos baixíssimos. E para todos os orçamentos. Até com papelão é possível, gente, aplicar. Com certeza. Brincadeira. E para você que nos acompanha também, né? Muito obrigado pela companhia. O Conversa Segura está indo ao ar toda terça-feira. Você pode ver todos os episódios completos já no nosso YouTube, Spotify. Isso, a gente já teve temas aqui muito legais, então se você curtiu essa nossa conversa também, os anteriores vão ser importantes para você também. Inclusive o episódio que foi ao ar, o episódio 3, o último, foi sobre o novo tema de assédio que as equipes de segurança, a CIPA, vão começar a aplicar dentro das empresas. Então, se você ainda não está por dentro desse assunto, corre no episódio anterior. E nós vamos ficando por aqui. Os links importantes estão na descrição. Eduardo, tem palavras finais aí? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade.
né? Espero que tenham contribuído aí tanto com a Wix quanto também os ouvintes e participantes que vão estar vendo o vídeo logo após. E um grande abraço a todos, né? E meus agradecimentos. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar contigo. E chegou ao fim, né? Um abraço. Isso, um beijo. Olá. Até a próxima. Até a próxima.